Salve, salve, time do Musicalizando, pessoas que amam a música e estão aqui conosco, rapaziada da Stream. Estou aqui mais uma vez com o Fernando Gabriel, representando a Stream, e a gente vai fazer mais uma super análise. Hoje a análise é de um artista que tem crescido cada vez mais e tem se mostrado cada vez mais conhecido do grande público. A gente escolheu, eu e o Fê, fazer essa análise de carreira, né, esse diagnóstico de carreira dos Gilsons, que é uma banda, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre a caminhada deles justamente no diagnóstico. E lembrando que esse diagnóstico de carreira, ele é, como eu falo sempre nas aberturas do podcast, como a gente tem dentro do curso, como a gente já tem aqui em outras análises, na análise do João, por exemplo, ele é parte de uma análise maior, parte de uma ferramenta muito maior, mas através desse diagnóstico gratuito, que é 100% gratuito, que você que está vendo aí pode fazer, basta logar o seu Spotify, o seu YouTube e o seu Instagram, ou se você não tiver todos eles, você loga o que você tiver. Obviamente que se você tiver menos plataformas para logar, você vai ter uma análise menos profunda, menos rica. Porém, uma vez que você tem essas plataformas, essas redes sociais, você loga e é 100% gratuito, não tem historinha. E o mais bacana, que a gente vai chegar lá no final, é que a partir desse diagnóstico, que é gratuito, você tem como saber se você está elegível ou não para poder receber o investimento, um adiantamento na sua carreira de R$ 1.000, né, de R$ 1.000, mil literalmente, a R$ 1 milhão, para que você possa girar, para que você possa fazer a sua carreira andar. E a gente vai falar mais disso ao longo desse bate-papo aqui. Prazer, Fê, ter você conosco de novo aqui nesse quadro da Stream, das análises, e vamos para cima. Fala, Rafinha, fala todo o pessoal do Musicalizando. O prazer é sempre nosso, nessa nossa parceria aqui incrível, poder contribuir com um artista independente. A gente sabe que informação é ouro, é extremamente valiosa, e quanto mais informação, mais conhecimento, mais chances o artista tem de performar, né? Então, vamos nessa, vamos começar. Então, Partiu. Hoje, como o Rafa falou, nós vamos fazer o diagnóstico gratuito dos Gilsons, tá? Lembrando que qualquer um pode fazer a qualquer momento, inclusive entender ali dicas valiosíssimas e saber se você está elegível já agora a ter um adiantamento com a Stream. Então, eu vou compartilhar minha tela. É automático, galera, vocês vão ver, não tem historinha, é automático, super automático. Exato. E aí a gente, né, vou compartilhar minha tela aqui agora para vocês verem qual que é o fluxo. A gente escolheu os Gilsons, né? Só deixando claro para a galera, Fê, que a gente escolheu os Gilsons justamente porque, como a gente fez o último do João, a gente queria artistas de universos diferentes e, ao mesmo tempo, estágios de carreira diferentes. Estágios de carreira diferentes, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, esse aqui é o link do Artist, tá? Então, você vai poder encontrar em algum lugar desse vídeo esse link, basta você clicar. Se você ainda não tem uma conta com a gente, basta clicar em cadastre-se aqui, tá? Eu, como já tenho uma conta, eu posso entrar com a minha conta do Google ou com o Facebook, ou posso cadastrar no momento que eu cadastro, aí eu entro colocando meu login e senha aqui nesse espaço, tá? Eu vou entrar com a mesma senha, a mesma conta que a gente fez do João. Vocês vão ver que vai cair direto já no do João, tá? Então, a novidade é que agora aparece já esse quadro aqui. Se você já está elegível, já aparece parabéns, você já está no estágio, né, que cumpre o primeiro requisito. E agora, se você quiser solicitar um adiantamento, basta clicar aqui, você vai ser direcionado automaticamente para o fluxo de adiantamento, tá? E vocês vão entender no final do diagnóstico o que significa isso mais precisamente, né? Essa imagem, esse recado, ele está aparecendo aqui porque a gente já fez o diagnóstico do João. Isso, e a gente tá. Essa é a tela final da análise que a gente vai começar a fazer agora dos Gilsons. Perfeito. Então, para você que não fez nada, não vai cair nessa tela, vai cair numa tela onde você vai ter acesso ao quiz, e se você vai clicar no quiz. Eu vou clicar para refazer, e quando você que está entrando pela primeira vez, clicar no quiz, iniciar o quiz, essa é a primeira tela. E aqui você começa o diagnóstico gratuito. Então, vamos colocar Gilsons, tá? Então, vamos supor que nós fôssemos, de fato,
o próprio artista ou se nós fizéssemos parte da Da equipe do equipe do Gilson. artista, né? Exato. Exato. Então, aqui, Gilsons, gênero musical mais próximo. MPB, certo, Rafa? Eu acredito que esse é o caminho. Esse é o caminho. MPB. Perfeito. Então, MPB. Aí você coloca o seu telefone, tá? Qual que é a relação que você possui com Gilsons, né? Então, vamos supor que nós fôssemos, por exemplo, da Do marketing gravadora, deles. ou Gravadora, do... beleza. Gravadora. Então, vamos lá. Perfeito. Confirmar. Brasil, a gente já pega a localização, Lembrando que tá? se E você for agora, o próprio artista, você pode botar ali, né? Que você é o artista. isso, próprio artista. Então, vamos lá, a gente escreve Gilsons, simples assim. Basta você escrever e clicar aqui nessa lupinha. Ele vai buscar, tá vendo? Ele buscou todos a busca similares já dentro do Spotify. Você clica no perfil, né? O perfil oficial, que é esse daqui. Ele já ficou, né? Aqui com o verdinho e já ficou apagadinho, quer dizer que já foi. Mesma coisa para o YouTube, Gilsons. Vou clicar aqui na lupinha. Olha lá, Gilsons Oficial. Acredito que esse seja o canal oficial do Gilson, tá? Cliquei. E aqui, Gilsons. Aí eu não sei se é esse exatamente o arroba. Você sabe, Rafa, qual que é o arroba do Estou Gilsons? procurando agora aqui para você. Estou entrando aqui no celular para ver. Ótimo. Gilsons Oficial. Oficial. Então, oficial. Gilsons Oficial. Vou clicar aqui na lupinha. Achou o Gilsons. Cliquei aqui. Coloquei as 3 plataformas. Caso eu não tivesse uma das plataformas, você clica aqui, ó. Se não tiver presente no Instagram, clique aqui. Você clicaria aqui, ficaria um xizinho vermelho, mas ele permitiria que você avançasse. Se você não colocar nada, ele não vai permitir que você avance. Ou você coloca, ou você clica dizendo que não tem essa plataforma, tá? Perfeito. Então, isso é importante, tá? Aqui a gente tem um passo a passo, que é para evitar qualquer tipo de dúvida. Confirmar, sim, ele vai fazer automaticamente a análise. E olha lá, trouxe o Gilsons aqui já no sucesso regional estágio 8. E olha que interessante, né? Isso vai ser muito legal até para o artista entender como, como a variação da audiência ela acontece principalmente quando você está nos limiares, né? Você vê que ele está sucesso 8 regional, 2% de avanço dentro do sucesso regional, e ele foi atualizado, olha só, hoje nós estamos no dia 8 de dezembro, e ele foi feito agora, Dia 8, perfeito. dia 8 de dezembro. Então vamos lá, primeira coisa que vai aparecer aqui. Ó, sucesso regional, você está no 8º estágio. Né? E o nome Sucesso Regional significa que você se encontra no 2º estágio de sucesso de uma carreira artística, ou seja, tendo tração de mercado além da sua cidade, suas imediações, chegando a abranger outros estados ou até regiões inteiras. Como, por exemplo... Aqui, por exemplo, Fê, só para a galera entender, eu acho que além do que está escrito, né? Porque a gente vai depois, obviamente, quando vocês estiverem vendo aqui, a gente deixa o documento, né? Tem o exportar aqui para vocês verem. Perfeito. Eu acho que aqui é mais a galera entender o mindset. Eles te colocam. A Stream ela é tão poderosa nesse sentido que eles te direcionam para qual momento de carreira você está. Então, assim, sucesso regional quer dizer que vocês ainda não são unânimes, que esse artista ainda não é unânime. Isso não quer dizer que ele não seja grande, que ele não tenha muito potencial. Cara, ele está no estágio 8. Ele é enorme. Só que ele ainda não é unânime. Se você sair na rua aqui e perguntar, não é todo mundo que vai conhecer. Então, por isso, sucesso regional, né? Exato, exato. E é muito importante dizer, Rafa, que existem... A gente teve que escolher lá atrás 2 formas de avaliar o estágio de carreira. Então, é muito importante para o artista entender isso, porque isso traz até um pouco mais de paz para ele. Quando você diz que um artista ele é sucesso internacional, quer dizer o quê, por exemplo?
única e exclusivamente que ele tem fãs internacionalmente, em vários países diferentes. Fãs. Você vê que a medida do sucesso, ela não é medida através de faculdade, de quantos barzinhos você faz, quantos anos você toca no barzinho, ou se você é professor de canto, ou se você lê partitura. A medida do sucesso é a sua audiência, né? Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Então, a gente teve duas escolhas a fazer. Ou a gente ia por geografia, vendo qual que era o volume por geografia, ou a gente ia pelo tamanho total. E a gente optou por tamanho total nesse primeiro momento. Para a gente, tecnologicamente, era muito mais factível, fazia mais sentido. Então, a gente pegou, hoje a gente monitora 1,5 milhão de artistas. A gente sabe que qual é o número um? Está lá para nós, em termos de audiência, alcance e engajamento? Taylor Swift. É a número um, em termos de audiências globais, né? Audiência total. E vai ter um artista que esse é o maior do mundo, vai ter um menor do mundo. Todos os outros artistas existentes no planeta, eles estão entre esses dois. Não tem Existe ninguém. aí o algoritmo cria essa escala, né? Exato, e a gente foi criando essa escala e foi validando com profissionais de mercado, com especialistas, durante anos, para a gente chegar no nível de assertividade que a gente tem hoje. Então, essa medida de sucesso, o 8 do Gilsons, ele reflete o tamanho da audiência dele, o engajamento e o alcance que ele tem neste momento. Lembrando que o artista sempre está, ele nunca é, ele está sucesso regional, ele pode cair para o sucesso local, ele pode avançar para o sucesso nacional, e como o Rafa disse, ser sucesso, por exemplo, nacional, teria alguns critérios. Bom, ele faz show em todas as regiões do Brasil, ele tem fãs em todas as regiões do Brasil, ele tem audiência consumidora, né, relevante em todas as regiões do Brasil, né? Então, essa é a questão. Então, aqui, seguindo na descrição, está dizendo que ele já passou, né, da cidade, da localização, ou até socialmente, né? Então, você é reconhecido em seu nicho de mercado como um dos principais artistas em relação ao posicionamento artístico. Olha que legal, né? Então, de fato, a gente vê que começa a bater, né? Então, o Gilson, de fato, ele tem já uma repercussão, começa a ter uma notoriedade, já é visto com super bons olhos o crescimento que ele vem tendo, né? E o que ele representa, né? Para a cultura e para o gênero musical. Então, aqui o artista já conseguiu romper a primeira barreira de cultura, ou seja, ele já começa a ser consumido por regiões diferentes, onde a cultura é perceptível, né? A diferença de cultura é perceptível, porém, em um nível mais brando. Ele ainda não tem um consumo massivo dentro de regiões onde a cultura, por exemplo, é consumir outros gêneros. Além disso, ele consegue levar, né, considerável público por seus próprios shows em diversas localizações, aumentando não só as suas receitas, mas também dos seus contratantes. Isso é importante, porque às vezes o artista ele está fazendo show em vários lugares, mas ele começa a dar prejuízo para os contratantes. Né? Isso é importante dizer, né, Rafa? Porque às vezes o público que está aqui do lado está vendo a agenda do cara lotada, mas ele não tem a visibilidade se aquele show está sendo de fato eficiente, efetivo para quem está contratando. E se você não dá lucro, você não volta. Isso é um ponto básico, né, que os artistas tendem a esquecer. Você vale aquilo que você vende, né, de bilhete. Então, não tem jeito. É isso. Exatamente, exatamente. Então, às vezes o cara vê uma agenda lotada, mas ele não está vendo a contrapartida se aquilo está funcionando ou não. De fato, então ter fã-clubes ativos em vários estados nesse estágio é um dos indicadores que você está no caminho certo, né? O objetivo principal desse estágio é consolidar seu sucesso nas regiões de atuação e em seu nicho de mercado, tá? Tanto no ambiente online como no offline, né? Então, abrangendo áreas cada vez maiores rumo ao sucesso nacional. Para isso, você terá que trabalhar além do seu repertório e a sua imagem e entender as barreiras culturais de entrada que são mais drásticas neste momento e fazer ajustes em seu projeto para superá-las. Então, você vê que ele já traz uma descrição super completa ali do momento, né? E seria muito legal se os Gilsons estivessem aqui
eles poderiam validar, né, o quanto isso faz sentido, o quanto isso reflete a realidade do momento em que eles vivem, né? A reação que a gente tem com os artistas é muito legal. Eles falam, meu, mano, que bruxaria que foi essa? Como é que você descreveu o meu momento, né? Porque, de fato, a gente passou muitos anos aprimorando a ferramenta, tá? Então, essa é a primeira parte, tá, Rafa? Então, sucesso 8 regional e aqui a barra de evolução. Importante dizer que toda vez que o artista entrar aqui, ele vai saber se ele está avançando ou não. Ele pode entrar todo dia, pode entrar uma vez por semana, ele pode ir acompanhando o, né, o progresso Sim, a linha que ele está crescendo, né? Exato. Ou regredindo, né? Porque acontece. Uhum. Então, segunda parte aqui, né, de fato, é o desafio que ele tá enfrentando. Então, olha só que legal, né? Ele já passou por esses 8 estágios aqui, né? Isso aqui, Entusiasta. galera, é muito legal entender, quem está vendo, porque, como vocês chegaram nesses pontos, né? Nessa jornada, no 1 até o 10. Isso aqui vem de um estudo muito grande. O Fernando, que está aqui com a gente, a equipe dele, a Stream, os sócios dele, já prestavam consultorias muito robustas, em que eles ficavam meses levantando dados para fazer essa consultoria para determinados artistas, cobrava dezenas de milhares de reais para grandes investidores dentro do nosso mercado, e aí eles foram, ao longo do tempo, validando, otimizando, né, melhorando isso, e aí não só criaram esse mecanismo, né, essa jornada que vai de 1 a 10 aqui, essas etapas, como também aprimoraram isso através de tecnologia, né? Então, aqui você tem todos os estágios da história da vida de um artista. Perfeito, exatamente. Então, nesse momento, né, a gente dividiu por desafios. A gente ficava pensando, quando a gente foi, né, mapear tudo isso, essa jornada, desde o entusiasta que toca por hobby até o sucesso internacional, a gente ficava pensando, poxa, mas o que tem entre o cara ter um sonho e ele virar uma estrela internacional? O que existe nesse meio do caminho? E a gente foi vivendo isso, não foi uma coisa que saiu da nossa cabeça, de viver o experimento durante anos e anos com centenas de artistas, né? E a história se repete. A gente foi entendendo os padrões e a gente foi vendo os desafios. Então, o que a gente vai falar agora é do desafio. Então, existem basicamente aqui o primeiro desafio, que é o psicológico, do primeiro para o segundo estágio. O segundo desafio, que é o desafio de conceito, para você validar o conceito, que está ali entre o estágio 4 e o 5. Depois tem o desafio de tração de mercado, tá? Que ele subjuga ali o 5, 6 e 7. Depois a gente tem o desafio de expansão e de cultura, tá? Que está entre 8, 9 e 10, que também sobrepõe ao desafio de legado, tá? E eu vou ler aqui para vocês de uma forma mais sintetizada, mas basicamente esse momento, estágio 8, 9 e 10, ele tem um desafio que é esse que a gente chama de o quarto grande desafio, o de expansão de cultura. Então, se você está no quarto grande desafio, a expansão de cultura, que acontece paralelamente ao quinto, né, que é o desafio de legado, significa que você passou por 2 grandes difíceis desafios, o de conceito e o de tração, e neste momento o artista está diante de um dos mais complexos desafios da sua jornada, né? Entender as barreiras culturais. A gente gosta de dizer que o Brasil ele é feito por vários países, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O comportamento de consumo de música ele é muito distinto, tá? O padrão que existe em cada um deles, a cultura, ela é muito regional. Então, para você expandir, começar a fazer sentido, né, e ser estável, né? Uma coisa é você alcançar em um pico de sucesso, você alcança tudo, mas rapidamente você perde aquele alcance, rapidamente. Então, esse desafio é como é que você entra de uma forma mais perene, permanente, e que você permaneça inserido na cultura daquelas regiões, né? E aqui é legal, eu gosto de dar sempre o exemplo do Wesley Safadão, que ficou 14 anos lá no Nordeste. E as pessoas, às vezes, muitas pessoas aqui do Sudeste acham que foi da noite para o dia. Não, ele apareceu e bombou e faz, né, shows nacionalmente. Na verdade, o que o Fê falou, né? O Brasil é feito de vários países dentro de um só. E aí o que acontece é que em muitas regiões existem artistas que já são fenômenos gigantes, e que a gente só fica sabendo depois de um tempo. Hoje isso diminuiu um pouco em função da internet, mas ainda existe, né? Então, essa barreira, Total, ela é mais total. fácil de ser quebrada, porém, ela ainda existe.
Não, com certeza, Rafa. E aí eu digo assim, que você tem desafios que eles têm latências diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? Como você disse, a música ficou muito mais democratizada com a digitalização. Então, no online, Sim. cara, você chega em qualquer lugar. Chegar é uma coisa, permanecer é outra. E como é que você transforma isso? Você sai do online para o offline. Como é que você mantém ali um nível de presença, seja em shows, em ações, em publicidade? Como é que você permanece nessas culturas, nessas outras regiões, né? Então, eu gosto do exemplo do Safadão, que ficou 14 anos, ele teve Sim. que entender essas barreiras que a gente está dizendo aqui Ah, agora. cara, coleguinhas, né, na época ainda, Simone e Colegui... Simaria, olha só, a coleguinha, Simone e Simaria, elas eram do Forró do Moído. Então, o Forró do Moído era uma banda, um grupo de forró shot, que eles chamam. É um shot, né? é Então, um ele subgênero desse gênero, é muito regional, isso, é muito regional, subgênero que elas fizeram. Ela falou, não, peraí. Primeiro, forró do moído, já está estereotipado com o nome forró. Então, elas não poderiam sair ali daquele jeito. Elas saíram, fizeram Simone e Simaria, que já é uma dupla, e dupla já está muito mais caracterizada como sertanejo, né? O estereótipo, né? mais Não que centro-oeste, né, já começa a descer. mas já começa a descer. Aí a imagem delas, a forma como elas, a imagem, o que elas absorveram do sertanejo junto com o forró, né? A leitura que elas deram, a forma de comunicação e como elas se vestem. Então tudo isso, Justamente para poder, quando você entende que você está ali no sucesso regional, você começa a usar artifícios, você começa a usar algumas técnicas, algumas táticas para que você possa uhum, sair daquele universo e aí realmente comunicar com o nacional. Claro, você não consegue chegar lá se você não tiver o regional antes, até porque é ruim, você vai chegar sem base. E perfeito. aí, muitos que chegam sem base são aqueles sucessos de verão que você vê acontecer e depois sumir. Então, por isso que é muito importante você passar por cada uma dessas etapas com Uhum. consistência, entendendo. E aí, quando a Stream faz isso aqui, ela faz, ela não só te mostra a etapa que você está, como ela também te mastiga um mapa do mercado para você poder entender, porque de repente aqui o Gilson está no 8, mas ele podia estar no 4, no 5, e ele teria dificuldades, ele teria passos diferentes para poder dar e superar. Exato, exato. Porque o nosso objetivo, Rafa, aqui é otimizar tempo, energia e dinheiro do artista. Porque às vezes o Sim, artista ele fica meio perdido. Mas o que eu faço agora? O que eu deveria estar focado? Qual que é o desafio que eu perfeito, tenho que superar? Né? Onde eu coloco a minha energia? Então, esse é um mapa que te ajuda a otimizar tudo isso, tá? Então, perfeito. aqui, esse é o desafio que ele tá subjugado, tá? Nesse momento, tá? Então, ele tá... E é um desafio muito longo, né? E também ele tá com o desafio de legado, né? O que é isso? Legado é você marcar uma geração, marcar a vida das pessoas, né? Assim como o Sandy Júnior marcou na vida de Uhum. muita gente, ficaram 10 anos paradas, voltaram, lotaram todos os estágios porque elas se tornaram ícones. Toda vez que você cria um legado e marca uma geração, você se torna o que a gente chama de ícone, e ícone você pode ser desde o sucesso regional até o internacional. Você tem ícones como Beatles, como Roberto Carlos, como Luiz Caldas na Bahia. A gente tem vários tipos de ícones diferentes. Basta entender qual o tamanho do público que ele marcou a geração, né? E Perfeito. aonde se deu. Então, isso é importante, né, aqui agora, porque é um desafio que agora ele é de consistência, de longos períodos, né, fazendo parte, estando presente na vida dessas pessoas, para que você, de fato, construa esse legado, tá? Então, esse é o desafio, expansão de cultura, entender as barreiras, né, culturais, de como é que você sobrepõe essas barreiras, você passa essas barreiras, se mantém dentro daquelas culturas que são muito distintas da sua raiz ali, né, da sua base do seu projeto, seja social ou geográfica, e quanto você marca uma geração por tempo mais longevo. Aqui, a gente traz também um insight. Então, olha, o Gilson tem uma média de lançamento de 1 a cada 97 dias, desde o primeiro lançamento até hoje. O que significa que eles estão 142% mais frequente que a média da MPB. Então, para aumentar a sua audiência e seguir avançando para os próximos estágios de carreira, ter consistência
é fundamental. Portanto, mantenha esse ritmo, pois você está indo muito bem. Então, aqui a gente já dá um insight para o artista em relação à frequência de lançamento deles, baseado na média do mercado dele, e entendendo que ter frequência e consistência para música, para É carreira fundamental, musical, cara. é Fundamental. fundamental. Então, a gente já traz para você uma percepção. Olha, você não, precisa melhorar. Mantém isso que você está indo bem. A Você gente está sempre na... fala disso, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é que o universo da música abomina hiatos. Se você deixar muito buraco, alguém vai tomar É esse isso. espaço, né? E aqui é muito bom, porque aqui, além de tudo, você consegue entender em qual, não só o estágio, mas o como você está relacionado aos outros de lançamento, né? Uhum. Como eu estou relacionado aos outros artistas do meu gênero, subgênero, e por aí vai. Perfeito. Aqui, Rafa, a gente ainda dá para o artista, olha, entenda como funciona todos os estágios e seus Sim. desafios, tá? Então, ele vem É para cá. claro, galera, que se você quiser, você pode passar 5 horas aqui decupando essa análise, Uhum. porque é uma análise Uhum. muito profunda, muito rica, e eu gosto sempre de lembrar isso. Isso aqui não é aqueles migués que tem na internet. Pô, logo aqui e aí. Não, eles te entregam gratuitamente muita coisa. Isso aqui é muita Uhum. coisa. Isso aqui, Uhum. para ser gratuito, é muito. E óbvio que daqui a Uhum. pouco vocês vão ver que ainda tem muito mais por trás disso, caso você queira fazer um upgrade, caso você queira fazer um contratado, que eles têm um que você pode pagar, tem desconto para quem é aluno do Musicalizando, para quem frequenta o Musicalizando, mas a ideia aqui é falar do gratuito e de se você está ou não elegível. Então, assim, depois você pode pegar esse documento, baixar aqui dentro você pode ver esse vídeo com o documento, que está aqui, a gente vai deixar ele disponível na descrição do vídeo, é um link, mas você fazendo o seu, você vai ter tudo isso, vai poder baixar no Exportar e vai poder sentar com o teu time, você, um amigo, você sozinho, você com alguém que você acha que entende um pouco mais. E aí, cara, decupar mesmo, passar por cada tela dessa, entendendo o porquê, entendendo se dá ou se não dá para você passar ou não, melhorar ou não. Então, isso aqui é muito valioso, muito mesmo. Perfeito, maravilha. Então, aqui de uma forma mais rápida, como evoluir, né? Então, modelo de gestão e mindset. Então, aqui a gente vai abordar basicamente qual que é a melhor forma de você atuar no seu projeto. E aqui é muito parecido com a startup, tá? Então, primeiro você tem uma ideia, a gente sempre faz essa analogia do artista com a startup. Primeiro é uma ideia, você acha que você tem algo que é muito valioso e que as pessoas vão gostar, mas está só na sua cabeça. Você precisa provar, você precisa colocar parafraseando o Rafa, precisa colocar o bonde na rua para ver se Blocão. tem aderência. O blocão lá para ver legal. E aí, a galera tá gostando do meu blocão aí na rua ou não? E aí você vai aprender com isso. Então, esse é o que a gente chama de incubação. Você vai incubar. E na incubação, você tem que ser muito rápido, prático, não pode perder tempo, tem que fazer ajustes, não pode ficar preso em uma coisa específica. Às vezes, poxa, tem uma coisa que só você gosta, não vale. Eu gosto de dizer que não dá para o artista fazer música só para ele. Também não dá para o artista fazer música só para o público. Tem que ter um equilíbrio ali, né, entre o que é a verdade do artista e o que de fato tem aderência e que tem consumo e que ele consiga viver, né, da arte. É o business, né? Só o music, né? Exato, tem que ter uma mistura. Aí o terceiro passo disso aí seria a incubação, a ideação, a incubação, a aceleração, né, que é justamente onde o Gilson está, né, aceleração, depois consolidação. Aceleração e consolidação é onde você passa, né, a gente gosta de dizer que tem escritórios que são muito bons em fazer artistas novos, mas eles perdem todos os artistas no meio do caminho, porque eles não têm o modelo e o mindset e a estrutura necessária para manter artistas consolidados lá dentro. E o contrário também é verdadeiro. Tem escritórios que são muito bons em gerir artistas consolidados, mas eles não conseguem fazer artistas novos. E você entende a diferença disso? A molecada nova que está ali numa velocidade, fazendo, artista novo, cara, pra caramba. E aí você vê um escritório mais tradicionalzão, com 2, 3 artistas grandões, e ficam lá, e não acontece muita coisa além daquilo, né? Então, isso é o modelo de gestão e mindset. Então, aqui a gente dá um descritivo para você do momento em que você está, de algumas melhores práticas de adaptabilidade, de ambiente, de alocação, de investimentos, de parcerias. A gente dá um overview inteiro para que você consiga se adaptar e otimizar todo o seu esforço.
E aqui no último, a parte de investimento, tá? Então, isso aqui é muito legal, pessoal. O artista, normalmente, ele fica muito perdido e fala, meu, mas eu quero um investidor, mas eu não sei como é que eu deveria fazer, o que eu deveria fazer? Eu dou metade da minha carreira? Eu dou 10%? Eu tenho que ter um contrato com esse investidor? Qual que é a relação, né? Tipo, então aqui a gente explica para o seu momento, inclusive, tamanho de cheque. Então, olha, para esse estágio de carreira é esperado investimentos entre 1 e 4 milhões de reais, dependendo do seu gênero musical, por aproximadamente 50% de equity da sua carreira, ou seja, a criação de Aí, uma galera, só S. para vocês entenderem, isso aqui é uma coisa um pouco mais profunda, mas até nisso ele já está mastigando. Por exemplo, eu recebo muito direct, muita pergunta por e-mail, a galera lá do saque, do Musicalizando, pô, eu estou buscando um investidor, como eu faço para apresentar para eles quanto eles podem investir? Cara, aqui, ó, de graça. Os caras podem ler com você, acompanhar e mais. Isso aqui é por 50%. Às vezes, você quer 20% da tua carreira, você Uhum, vai abrir mão de 20%. Então, de 1 a 4 milhões, você vai pegar isso e vai fazer a proporcionalidade. Então, ao invés, uhum, de repente, o cara que vai botar 1 milhão, de repente ele vai ter que botar 600 mil, 500 mil. E lembrando, isso aqui não é uma regra. Você pode também, cara, eu preciso de 200 mil. Então, perfeito, se isso perfeito. na tua ideia já fizer sentido, ótimo. Aqui é um parâmetro com base no mercado, com base nesse gênero, com base nesse tipo de artista e pensando a médio e longo prazo. Isso aqui não é para você Exato. pegar não é para você pegar um dinheiro com o cara e funcionar por mais um ano. Não, isso aqui é para que você tenha capital, caixa, para que nesse estágio que você está, você consiga viver mais 4, 5 anos reinvestindo, usando inclusive o seu próprio caixa, porque aqui o Gilson já faz show. Então, de repente, se você pega um artista que está no estágio 3, 4, ele vai falar aqui que você precisaria de 3 a 8 milhões. Então, são coisas diferentes, porque aqui o Gilson já fatura, o Gilson já anda, o Gilson já tem um caixa, ele já consegue se Uhum. retroalimentar. Então, é uma análise mais Isso, profunda. exato. E é legal o artista tá começando e fala, pô, mas o que falaria para mim, né? Só se acessar que já vai estar falando. Mas, por exemplo, no começo um artista não tem nem contrato social e nem precisa. Para que você vai fazer um contrato social agora do seu projeto? É, Você tem necessidade de emissão de nota agora? Tem essa demanda? Se não tem, não precisa fazer isso agora. Vai divulgando sua música até você ter a necessidade. Tá, e se eu não tenho contrato social, como é que eu me relaciono com o investidor? Beleza? Então a gente vai dizer para você, olha, você vai ter um contrato de gaveta, que ele mais ou menos nesse formato, pode ser um contrato de opção de compra futura, tem vários modelos de mútuo conversível que a gente já mastigou para vocês e entrega aqui de graça, tá? Então acessa aqui porque é super valioso. E aqui, Rafa, finaliza, né, essa parte e a gente dá a opção para o artista, isso aqui é só 7%, né, ele pode ter acesso ao diagnóstico completo, né? Ele isso pode aqui também é comprar. muito legal deixar claro, né, Fê? Aqui, tudo isso que a gente viu gratuitamente Uhum, equivale a 7% uhum. do que é o O diagnóstico diagnóstico completo. completo. O diagnóstico Perfeito. completo, a gente passaria literalmente um dia aqui falando. A gente Uhum. já fez um estudo, tem um completo do João, para vocês darem uma olhada, desde do preenchimento do diagnóstico até a leitura. Uhum. Porém, a gente entende que para muitos que estão aqui, o completo é informação demais. E você já tem que tirar uma grana do bolso, mesmo que seja muito menos do que você gastaria por aí, a gente está falando em algo perto de R$ 400, tá? Já com o nosso Exato. desconto. Uhum. O que antigamente, que eu falo há 2 anos atrás, tá, gente? Era cobrado 30 mil, vinte e Uhum. cinco mil, 40 mil. Então, Uhum. hoje você consegue isso por R$ 400 aqui no desconto. Porém, a nossa ideia aqui é te incentivar a fazer o gratuito primeiro, entender se você está elegível ou não. Porque se você tiver elegível e você aplicar, você realmente pegar uma grana de adiantamento, e aí lá dentro da stream eles te explicam tudo sobre o adiantamento, você não fica preso, você tem um ano ali de janela, você pode depois ir para outros lugares, complementar a gravadora a uma agregadora, eles se posicionam de outra forma. Durante esse ano você distribui com eles, você coloca a sua música nas plataformas e faz toda essa divulgação através da plataforma deles, recebe uma grana de adiantamento se vocês estiverem elegíveis, né? E ainda tem acesso a uma plataforma que vai te dar todos os dados
de uma maneira muito, muito completa que essa análise paga te daria. Então, assim, o meu conselho aqui, e o do Fê também faça a gratuita antes de qualquer coisa. Perfeito. E aí Exatamente. o cara chegou na gratuita, realmente fez, e aí se ele tiver elegível, qual é a tela que aparece para ele, Fê? Então vai aparecer aqui um quadradinho, tá? Que é aquele lá Dizendo do que João falando, você isso, está elegível. você está elegível. Clica aqui que você vai ser direcionado para o fluxo de adiantamento E aí automaticamente, tem uma equipe tá? de atendimento que vai conversar com você, vai explicar tudo. Ótimo. Uma outra coisa Exato. bacana, Fê, que eu queria era que a gente mostrasse para quem está vendo aqui qual é o tipo. Assim, óbvio que a gente vai fazer isso de uma maneira resumida, mas só para eles sentirem um gostinho do quão robusta é a ferramenta e do que eles terão acesso gratuito uma vez que eles tiverem. Então vamos lá. Se você tiver, você não tem nada a perder, você faz o Perfeito. Então diagnóstico vamos lá. gratuito. Diagnóstico gratuito. Do diagnóstico gratuito, se você tiver elegível, né? Se você tiver direto, podendo, vai direto, vai aparecer para você uma mensagem e você vai poder fazer uma, entre aspas, né? A palavra não é essa, mas uma cotação, um entendimento com o time deles imediatamente de quanto você poderia receber. Uma vez que você assinar e receber esse adiantamento, você já tem grana para gerar a sua carreira e passa a ter acesso a toda a inteligência deles para que não só use essa grana de maneira bacana, como também possa fazer com que esse dinheiro de adiantamento volte o quanto antes para que você possa dar passos maiores. Perfeito. E só para o pessoal ter uma noção, né? Vou mostrar uma das telas. Assim, poxa, legal, muito bacana, tem alguns textos e tudo mais. Quão profundo esses caras foram para me trazer esse diagnóstico gratuito, tá? Então, vou te mostrar para vocês um pouquinho o que está por baixo dos panos, tá? Então, aqui é o que a gente chama de Stream for Labels, tá? Que é a plataforma que todos os artistas, né, e selos que distribuem com a gente têm acesso gratuito a essa nossa inteligência. Pra vocês terem uma ideia, a Sony, Universal, cara, várias gravadoras, a maioria faz parte, tem acesso, contratam esse serviço, né? Exatamente, Rafa. Exatamente. Virgin, Universal, Som Livre, fundos de investimento, outras gravadoras, distribuidoras. Aí agora a gente vai entrar, como você falou, e a gente estava batendo aqui, numa parte que é muito mais de inteligência, que é o que está por trás, né? Explica um pouquinho aí para quem está vendo. Isso, essa é a nossa plataforma que a gente monitora 1,5 milhão de artistas, 150 milhões de faixas e que a gente vai a fundo de uma forma super rápida e precisa para que a gente tenha aquela análise que você viu agora gratuita, que ela é mais, né, superficial, mas é importante vocês entenderem o que tem por trás, tá? Então eu vou acessar aqui E a pessoa que tiver elegível e realmente pegar esse adiantamento, que vai de R$1.000 a 1 milhão, e fizer parte do time da Stream, distribuir suas músicas, seu trabalho, tem acesso a essa plataforma gratuita, certo? De forma gratuita. Exatamente. Então, distribuindo com a gente, tendo adiantamento, já tem acesso à plataforma. Aqui eu cliquei na parte de perfil, vou clicar aqui no Gilsons. Então, quando você coloca o seu Spotify, YouTube, Instagram, na verdade, o que a gente enxerga é isso daqui. Então, olha o nível de profundidade que a gente tem, por exemplo, do Gilsons, Rafa. A gente tem o gênero musical, o gênero que o próprio Spotify é gigante. Aqui, ó, ela foi atualizada. Deixa eu ver a última atualização da plataforma. Deixa eu ver aqui no ranking. Ó, atualizado dia 3. Então, ó, ela é uma vez por semana, tá? Então, todo sábado. Então, olha que interessante, né? Dia 3, a gente vai aqui no Gilsons, eles estavam aqui basicamente 99% do sucesso 7. E você vê que agora, dia 8, já foi para o 8. Já foi em 2% do estágio 8. Então, ou seja, eles passaram, entendi. Eles entraram numa nova etapa da carreira deles. Exatamente. No novo estágio. Exatamente. E olha que legal. Então, a gente já vê aqui o estágio anterior, né, que eles estavam e qual foi a data que eles passaram para o próximo. Exatamente. A audiência do Spotify, da onde estão vindo os seguidores. Então, 214 mil
seguidores do Spotify, 227 do Instagram, 187 mil do YouTube. A gente compara eles com artistas do mesmo estágio e mesmo gênero. Então, comparado a artistas da MPB estágio 7, eles têm 13% mais engajamento e 6% mais seguidores do que artistas do mesmo estágio e mesmo gênero. Perfeito. Tá? Então, olha só, aqui é o crescimento dele como carreira, tá? Unindo todas as métricas de Spotify, YouTube e Instagram, a gente tem, né, esse histórico aqui de crescimento. Aqui a gente tem os dados da Stream, que é potencial de retorno. Quanto maior o azulzinho, maior o estágio de carreira, maior o potencial. Você viu que o desenvolvimento aumentou? Desenvolvimento. Então, olha que legal. Desenvolvimento, quanto maior o desenvolvimento, menor é o risco, né, do artista. Tá? Então, quanto maior desenvolvido ele é, mais tempo de carreira, mais lançamentos, mais frequência, mais validação de mercado, menor é o risco de investimento nesse artista. Olha só, eles são artistas musicais, olha só, eles são fenômenos musicais. A força de consumo da música é maior do que o da imagem. Então, existem fenômenos sociais, que a força da imagem isso acontece muito com artistas que estão realmente, ainda estão, mesmo estando no estágio 8, 7, 8, ainda estão no início, né? Tem um ano e pouco. A música, ela chega antes da cara, né? Do rosto. Chega. E também, às vezes, Rafa, tem também padrão por gênero musical. Se você pegar o pop aqui, a maioria dos artistas não tem imagem mais forte do que a música, porque o comportamento, ele é muito mais social, a presença desse artista, a imagem dele, né, do que a própria música. O primeiro lançamento do cara foi 2019, é muito pouco tempo da banda para que a imagem ainda esteja fortalecida. Então, isso é comum também, né? Além do gênero. Então, olha só, aqui é uma análise de catálogo inteira aqui, ó, do Gilsons. Olha que legal. Primeiro lançamento, último lançamento, número de singles, álbuns, 29, olha só, Rafa, 29 participações. 3 como protagonista e 26 ele foi como convidado. Uhum. Então, ele só trouxe para o projeto dele 3, mas ele participou de outras 26. Muito aqui bacana. A frequência de lançamento dos últimos 12 meses, aqui a questão do lançamento total. E olha só, 59... Cara, uma a cada 104 dias, galera, é que eles pegam o tempo todo, não é um a cada 104 dias que eles lançam a cada 104 dias realmente, é uma média, né? Isso, é uma média desde o primeiro lançamento até hoje. Então, dá mais ou menos uns 3, alguma coisa por ano. Isso aí. Né? Então, aqui a gente tem aqui, ó, olha, isso aqui é uma métrica super importante, né? Que você vê que ele não depende dos feats para performar bem. Ele sozinho performa bem, ó, é 9% só acima quando ele tem feat. Mas tem bastante feat, né? Tem bastante feat, e o legal é que ele é um artista que ele performa bem sozinho. Ele não depende da audiência dos outros artistas. Então, isso é muito, muito importante para você ver a força real de um artista. Tá? Porque às vezes você vê um artista super inflado, mas a audiência vem toda de outros artistas que não ele mesmo. Tá? Bom. Single e álbum, aqui a gente já tem uma análise do catálogo, então você vê que essa curva aqui, ó, você vê olha o nível de profundidade que a gente vai. Então, cada pontinho azul é um lançamento, tá vendo? Para a gente acordar, 2 cidades, proposta. E nem sempre são lançamentos deles, né? Às vezes são lançamentos que eles fizeram participações, etc. E na verdade, esses são todos dele, o que a gente mostra aqui. Tá vendo, Rosinha? O Rosinha que tem participação, 3, tá vendo? Os outros 26 que não são dele, a gente não apresenta aqui para não poluir. Então eles lançaram bem dividido, então, as músicas, né? Bem dividido. Ó. Você vê que esse aqui é lançamento, então você vê que é lançamento. Quando eu vou para a faixa, você começa a perceber, legal, então isso aqui foi um EP. Esse aqui também foi um EP. Perfeito. Né? Ou pode ser um álbum, tem e várias depois, músicas. isoladamente, as faixas ali. Isso, aqui foi um single. Antes disso, você vê que antes disso você teve um monte de pequenas tentativas, né? Exato. E aí, de repente, a primeira grande porrada foi esse EP aqui, ó. Esse primeiro aqui. Ó, esse aqui foi Várias Queixas, aqui, ó. Esse aqui foi o que colocou ele. Então, aqui é mais é porque eu não vi essa timeline aqui. Aqui na frente tem um EP já, perfeito. Aqui é a data atual e esse aqui é mais antigo. Então, esse aqui foi o que, de fato, colocou ó, esse Love Love Teles Remix, e aí vem Várias Queixas. E aí, Várias Queixas, isso. Aí, Várias Queixas foi onde colocou eles no mapa. Exatamente. Então, a gente consegue já saber por onde eles lançam, né? O tipo, inclusive a característica estética
das músicas dele. Então, ó, você vê que ele tem 91% de similaridade com os hits da MPB, né? Tem 91%, ó, então você vê em termos de positividade, BPM, dançabilidade, energia, se ela é mais Muito acústica, foda. orgânica. Cara, e isso E aqui, na verdade, a gente está falando de uma aba, uma parte dentro do é, sistema, né? Porra. é isso, é isso. Então, cara, para quem está assistindo a gente ver o nível de informação que a gente vai, que a gente busca, que a gente compila, uma amostra para que quem está assistindo a gente saiba que a gente não colocou uns textos aleatórios, Claro. sem sentido, em uma análise rasa e superficial. Há quanto tempo, Fê, a Stream vem otimizando aí o algoritmo, as inteligências, para que chegue hoje nesse momento tão preciso aí? Cara, uma ótima pergunta, Rafa. Se eu pudesse responder de uma forma um pouco mais abrangente, eu diria que há 30 anos, mas a Stream não existe há 30 anos. Então, foram muitos anos de prática como profissional, de todos os que estão trabalhando na Stream, compilando. Depois a gente compilou tudo em uma metodologia quando a gente era consultoria. A gente testou com vários artistas, validou com vários artistas. E na pandemia mesmo, que a gente começou a construir os primeiros algoritmos ali, então, abril de 2020. Então, a gente está falando de basicamente 2 anos e meio, mas a plataforma começou a ser construída mão na Desenhada massa, mesmo, aham. agosto de 2021. Boa. Então, cara, você vê que é recente, mas tem muita bagagem por trás. E a gente está, cara, só no começo. Aqui é só a ponta do iceberg. A gente, cara, tem muito Hoje mais a para. Stream consegue monitorar no Brasil quantos artistas? 148 mil artistas. Nós somos a plataforma que mais monitora artistas no Brasil. A segunda, por exemplo, é o Chartmetric com 34 mil. Muito Então, a bom. gente monitora muito, Pô, vocês muito, muito monitoram mesmo. 5 vezes mais que o concorrente, praticamente. Cinco, Não é nem cinco vezes. concorrente, né? Do que outra plataforma, né? Do que outra plataforma, né? Porque o nosso tipo de entrega, ele é bem diferente, né? A Sim. proposta de valor. Muito bom. Cara, adorei. Eu espero que o público que esteja em casa consiga entender o quão valioso é isso, o quão eles podem tirar proveito disso. E tem uma outra coisa que eu queria falar, porque às vezes o cara fica frustrado, né? De falar, cara, eu não estou elegível. Mesmo que você não esteja elegível, você já vai sair dali com um manual, com um passo a passo, com um mapa para ser seguido. Claro que esse mapa ele não precisa ser exatamente seguido daquela forma, mas você já tem um rumo, você tem mais informação, e informação hoje é tudo. Aí você pode trabalhar mais um tempo, focar mais, usar aquilo a teu favor para que você aí sim possa chegar num ponto daqui a meses ou um ano em estar elegível. Agora, o mais legal que você precisa entender é, se você não está elegível, é porque você também não estaria pronto para você poder dar passos maiores e estar estourado e acontecer e estar numa grande gravadora ou numa agregadora. Então, isso também faz parte da tua construção. Não ver isso, não enxergar isso de forma que você fique decepcionado e frustrado. Mas sim, cara, fazendo uma analogia aqui bem tosca, eu fui fazer a peneira para um clube. Não consegui passar ainda. Significa que eu tenho que treinar mais, mas não significa que eu sou ruim. Então, vamos lá. Uhum. Vamos treinar mais, daqui a pouco eu vou passar. E eu vou passar no momento bom. Vou passar no momento em que eu entre para o clube e faça diferença. E não apenas Uhum. entre. Não apenas entre para Perfeito. ficar num banco de reserva ou para ficar lá, sabe, só apenas treinando, sem ir para os jogos. Então, de maneira geral, você nunca vai sair perdendo aqui. Você vai fazer a sua análise. Se você tiver elegível, gol. Se não tiver elegível, gol também. Porque você pode aprimorar o teu trabalho ou o trabalho do artista que você está fazendo parte. Lembrando que isso aqui não é só para artistas. Eu, como empresário, uso muito a ferramenta, acho muito de extremo valor, então também é muito bacana. A gente vai deixar isso tudo que a gente está falando aqui, obviamente, vai estar no YouTube, você está vendo aqui no YouTube agora, mas a gente também está deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o PDF para você baixar e o link para que você possa ir direto para a plataforma, para a Stream e fazer o diagnóstico gratuito. Maravilha? E só para pegar o gancho, Rafa, a gente recebeu um print de uma conversa hoje, na semana passada, que está dentro de todos os grupos aqui da Stream. Cara, foi muito, muito, muito motivador assim para a gente. Era um artista conversando com um dos nossos times de atendimento. E ele falou assim, olha,
Eu fiz o meu diagnóstico, eu estava no estágio 3, há 4 semanas atrás. Eu repeti meu diagnóstico, eu fui fazer agora de novo, eu já estou no estágio 4, 40%. E eu estou seguindo as dicas, recomendações, porque eu quero chegar em tantos meses no estágio 5, para que a gente já possa fazer um adiantamento com vocês. Então, cara, olha a mentalidade e olha como ele está usando tudo Perfeito. isso em A favor dele, benefício, a perfeito. favor, cara. Não é que ele chegou lá, estágio 3, pô, me desmotivei e parei. Não, cara, ó, vi que eu avancei, caramba, agora eu vou continuar. Estou avançando, estou vendo que a minha Perfeito. barrinha está subindo. Então, esse que é o sentido. Perfeito. E é isso que eu falei aqui, e você só complementou ainda, dando ainda mais luz para isso que eu estou falando, de que muitas vezes, quando a gente está numa carreira, seja na música ou em qualquer outra, o que falta são passos, métodos. Então, aqui você encontra um rumo, né, para seguir. Isso é muito importante. Então, acho que isso é muito válido, você estando elegível ou não. É isso aí. Sigam a Stream. A gente também está deixando aqui embaixo na descrição os canais deles. E vamos nessa, cara. Vamos nessa. Em breve, mês que vem, todo mês a gente faz de um artista. Mês que vem a gente vai fazer análise. Inclusive, eu estou até levantando uma bola aqui. Acho que a gente poderia até colocar tanto nos stories da Stream, quanto nos stories do Musicalizando, do Rafa, que meu, né? Do perfil do Rafa, que é meu perfil. Quando eu falo perfil do Rafa, é o @RafaBramo. Uma enquete lá perguntando quem que a galera gostaria de ver, né, Legal. numa próxima análise. E vamos para cima. Mês que vem a gente está com mais uma aqui. E vamos nessa. Muito obrigado, Fê, pela companhia, pelo bate-papo, por esclarecer sempre e pela forma como você vem conduzindo aí, ajudando aí, sendo realmente um operário aí dentro desse universo da música, fazendo com que a tua contribuição vá além, né? Mude a vida da galera. Vamos nessa. Obrigado, Rafa. Obrigado, digo mesmo. Vamos junto. Temos o mesmo propósito, vamos nessa. Acho que ajudar o artista a ter mais dignidade e ter mais chances de viver da própria arte, acho que é o nosso... Oportunidades, né? Isso também é uma coisa muito importante. É o principal objetivo. Então, conta sempre com a gente, é sempre um prazer estar aqui e até a próxima, né? Vamos nós. Junto. Até. Falamos.